Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 30 até o verso 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 30 até o verso 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Senhor os perdoou em Cristo Jesus. Eu preciso ser sucinto com você por conta do nosso horário. Então eu vou trazer 3 aplicações bem simples para você desse texto do apóstolo Paulo. Essa é a carta que o apóstolo Paulo escreve à cidade de Éfeso, uma grande cidade, uma cidade que teve grandes homens do Senhor, grandes homens de Deus, pastoreando e plantando essa igreja. João passa por lá, Apolo passa por lá, Timóteo foi pastor durante grande tempo do seu ministério nessa cidade. Era uma igreja instruída. Se existe uma igreja que teve grandes professores, foi a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo também tem um carinho muito especial. Basta você ler toda a carta. Desafio você até domingo à noite, você conseguir ler toda essa carta. 6 capítulos. Você vai prestar atenção que as palavras do apóstolo Paulo a essa igreja são diferentes. São palavras mais carinhosas. Talvez porque Timóteo, seu discípulo amado, estava lá, pastoreando essa igreja. A cidade que eles estavam envolvidos, era uma cidade completamente mística. Uma cidade que vivia da adoração à deusa Diana. Uma cidade que vivia das guerras que ela construía ao longo da sua história. Nesse interim, Deus começou a salvar gentios e judeus. Deus começou a encontrar pessoas que estavam no meio de Israel, ou seja, eram judeus, e que agora começavam a confessar o nome de Jesus Cristo, mas também era uma igreja que estava alcançando as pessoas que não faziam parte de Israel. Então era uma igreja heterogênea, era uma igreja de multiplataformas, de multipensamentos, de multivisões, de cosmovisões. E é nessa igreja que o apóstolo Paulo, então, precisa ensinar a respeito de espiritualidade. O apóstolo Paulo, ele é prático no seu capítulo, no capítulo 4 que nós acabamos de ler, porque ele começa a falar como eu e você devemos nos portar na nossa vida cristã. Como eu e você precisamos manifestar às pessoas que somos discípulos de Cristo Jesus. E é interessante que Paulo ele já chega dando um pesaço na igreja no verso 30. Ele começa a lembrar que essa igreja ela é selada com o Espírito Santo de Deus. E aí você pode combater qualquer doutrina moderna que fala que você precisa receber o Espírito Santo, que você precisa ter um outro batismo. Não! A partir do momento que você encontrou Cristo Jesus, que Cristo Jesus encontra a sua vida, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E olha que interessante, é nesse momento, é nessa carta que nós começamos a descobrir que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo não é algo que você simplesmente sente, mas é uma pessoa. Porque o apóstolo Paulo, no verso 30, ele fala, olha, tomem cuidado para que vocês não entristeçam o Espírito pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, não deixe o coração do Espírito Santo triste com você. E aqui eu não quero ser romântico na interpretação, mas só quero lembrar você, assim como o apóstolo Paulo nos lembra a igreja de Éfeso, nós cometemos atitudes que entristecem o Espírito Santo. E daí se você ler no verso 31, ele fala assim, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. O apóstolo Paulo está dizendo que essas ações pecaminosas entristecem o Espírito Santo que está dentro de você. Por isso que algumas vezes, quando as pessoas me procuram para falar a respeito da salvação, há uma dúvida que emerge sempre no coração das pessoas. Pastor,
como eu vou ter a certeza que eu sou salvo? Já que você, como reformado, fala que não é mérito meu, não é eu que faço, não é eu que alcanço, então eu não consigo mensurar pelas minhas ações que eu sou salvo em Cristo Jesus. E a minha resposta é muito simples. Qual a sua relação com o pecado? O que o pecado causa no seu coração? Porque se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, todas as vezes que você peca, você entristece o Espírito Santo. Logo, você vai querer deixar essa vida de pecado. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando quando ele fala sobre os desejos que militam no coração dele e que muitas vezes ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Nós, então, quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas eu não quero falar sobre o Espírito Santo, eu não quero falar sobre aquilo que você entristece. Eu quero deixar para você 3 facetas, 3 ações, 3 atitudes que você pode ter, que vão alegrar o Espírito Santo dentro de você, que vão fazer com que o Espírito Santo agrade de habitar dentro de você. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro quais são essas 3 atitudes. A primeira delas é que você pode alegrar o Espírito Santo com a sua bondade. Em algumas outras traduções, se você tem uma tradução mais antiga, na nossa comunidade nós usamos a NVI, mas se a sua tradução é mais antiga, está aí benignidade. Benignidade é quando você age em favor do outro. É quando você tem boas atitudes em favor de outra pessoa. É quando você está tendo uma atitude altruísta. O apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Éfeso que eles poderiam alegrar o Espírito Santo através dos atos de bondade que eles cometiam. Cometiam não é uma palavra certa, mas que eles praticavam. Há algumas semanas eu venho desafiando você nas nossas lives de oração. Tenha uma atitude de esperança. Tenha uma atitude de esperança. Gere esperança no coração das pessoas. Faça com que o mundo que nós vivemos hoje, que é caótico, consiga olhar para a sua vida e perceber que você tem algo diferente. Atitudes simples podem demonstrar a bondade e podem demonstrar esperança às pessoas. Às vezes você se levantar de um local e deixar que a pessoa sente no seu local. Você pode levar um prato de comida para alguém. Você pode levar um copo de bebida para alguém. Você pode ir na casa de alguém que está passando necessidade e limpar a casa dessa pessoa. Você pode dar uma carona para alguém. Você pode influenciar a vida da pessoa investindo no estudo dessa pessoa. Você pode comprar um livro para essa pessoa. Você pode ensinar a pessoa a ler as Escrituras. Você pode separar 5 minutos do seu tempo e orar com a pessoa. Você vai ter uma atitude de benignidade. Você vai ter uma atitude de bondade. Mas a nossa geração não está preparada para isso. Dos 2 lados. Primeiro, aqueles que têm que oferecer os atos de bondade não querem. O cristianismo que é vendido nos nossos dias não fala sobre isso. Fala sobre você conquistar algo. Fala sobre você ganhar muitas coisas. Não fala que você é servo. Não fala que você foi gerado em Cristo Jesus para servir as pessoas que estão à sua volta. Em contrapartida, as pessoas que recebem também, elas não estão preparadas. Quantas vezes você recebeu a ajuda de alguém e a primeira coisa que te veio à mente foi: o que será que essa pessoa está querendo em troca? Por que será que essa pessoa me ligou? Isso acontece muito comigo como pastor. Normalmente, quando eu procuro alguém, mando uma mensagem, faço uma ligação, visito, a pessoa pensa: o pastor descobriu o meu pecado. O pastor veio aqui para tratar qualquer outro assunto. Às vezes eu chamo alguém: olha, vem aqui no gabinete, vamos tomar uma Coca-Cola, vamos tomar um café juntos, vamos bater um papo juntos. A pessoa já vem toda armada, achando que nós vamos lidar com qualquer tipo de pecado. E às vezes não é. Às vezes é só para conversar mesmo. O apóstolo Paulo fala que se eu e você temos o Espírito Santo que sela a nossa vida para o dia da redenção, nós vamos ter atitudes de bondade.
Eu e você precisamos aprender com isso. Ainda que você vire chacota aí fora. Algumas semanas atrás, nós tivemos no nosso presbitério uma reunião de oração toda semana. Não sei quem de vocês participou, todos os dias de manhã. E lá, todas as vezes eu falei, olha, você precisa ter atitudes de bondade, você precisa ter atitudes de esperança. E aí, um dos dias eu falei, olha, você pode ter uma atitude de esperança, mande uma pizza para alguém. Em vez de você comprar pizza para você comer, compre e mande para alguma casa. Daí, todos os dias, os pastores do presbitério me mandam mensagem. Pastor Rodrigo, estou esperando a pizza aí de Pelotas. O senhor não falou que tinha que mandar a pizza para alguém? Nós precisamos ter atitudes de bondade para alegrar aquele que habita em nós. Segunda atitude que eu e você podemos ter é alegre o Espírito Santo de Deus com a compaixão. Compaixão. Se você pega o conceito grego que Paulo utiliza ali, ele chega a ser até quase nojento. Porque o conceito grego ali é como se você estivesse com os seus intestinos para fora. O bucho para fora. Porque para o judeu, para o grego, as emoções não nascem no coração como para nós ocidentais. As emoções, as sensações vêm das entranhas. Por isso que Davi, quando escreve os Salmos, por exemplo, ele fala das suas entranhas. A palavra grega aqui para compaixão diz isso, que você deve abrir a sua vida para as pessoas. Você deve sentir junto com as pessoas. E eu quero te chamar a atenção para algo muito especial. A nossa geração, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, não tem tido atitudes de compaixão. E o que mais entristece o meu coração é que não é só o povo lá fora, é o povo aqui dentro. É o povo que se chama pelo nome do Senhor. É o povo que diz que é discípulo de Cristo Jesus. E fica entrando nas picuinhas da geração que nós vivemos. Ah, você tem que ficar em casa. Ah, você tem que trabalhar. Ah, se você gosta de tem que ficar em casa, defende essa ideia e o cara sai para trabalhar, você massacra ele. Mas você não está vivendo a vida do cara. Você não sabe o que ele precisa para gerar um prato de comida para dentro de casa. E é muito fácil nós sermos revolucionários sentados no banco de casa. Sermos revolucionários quando não está faltando nada. A ideia de compaixão é eu passar a sentir a minha vida pela ótica do outro. É eu passar a sensação, é eu viver, a sensação pela ótica daquele que está passando. Nós não queremos fazer isso. Nós sempre achamos que os nossos problemas são maiores. Nós sempre achamos que aquilo que eu estou vivendo é maior do que aquilo que a pessoa do meu lado está passando. O apóstolo Paulo vira para a igreja de Éfeso e diz, vocês precisam ter atitudes de compaixão. E imagina a batalha que tinha, a guerra que havia dentro daquela igreja. Se você tem estudado a palavra do Senhor, você sabe que uma das heresias do primeiro século era o que nós chamamos de judaizantes. As pessoas que vinham do mundo gentil se convertiam ao Senhor e os judeus falavam para eles, vocês só podem seguir a Cristo Jesus se vocês se tornarem judeus primeiro. Então cumpram todas as regras, depois vocês sirvam a Cristo Jesus. A igreja de Éfeso passou por isso, porque era uma igreja mista. Uma igreja que haviam judeus e que haviam gregos, que haviam romanos, que haviam pessoas de todas as localidades. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre compaixão. Porque eu preciso enxergar o mundo pela ótica do próximo. A pergunta que eu te faço nesse momento é: qual a sua disposição para fazer isso? Qual a sua disposição de olhar para a pessoa que está próxima a você, olhar para a vida dela e se colocar à disposição para enxergar as coisas pela ótica dela, pelo pensamento dela? Eu acho que é pouca. Pelo que eu vejo nas redes sociais, pouquíssimo. Pelo que eu vejo nas conversas da rua, muito pouco. Mas se nós somos o povo mais feliz da terra, se nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus,
se nós somos aqueles que dão continuidade ao legado de Paulo, de Pedro, de João, se nós somos discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ir contra a maré. Meu irmão, todo mundo age de acordo com o seu raio de visão. Eu e você temos uma visão muito maior do que a pandemia que nos cerca. Nós precisamos mudar. Terceira ideia, e desculpe se eu estou correndo, mas está sendo gravado, depois qualquer coisa você chega em casa e assiste de novo. Nós podemos alegrar o Espírito Santo de Deus com o perdão. Abre aí a sua Bíblia de novo, verso 32 fala assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. É interessante, eu sou apaixonado pelas ideias do apóstolo Paulo. Eu acho que ninguém argumenta as Escrituras como o apóstolo Paulo. E ele tem algo muito especial. Ele vai te cercando com os argumentos para quando ele der a martelada final, você não ter para onde fugir. Não tem como você dizer, Paulo, você está errado. Paulo, não tem. Porque olha que interessante, ele manda você ser bondoso, ou seja, ter atitudes boas com o seu próximo, levando você a amar o próximo mais do que você. Ele fala que você tem que ter compaixão, ou seja, que você tem que olhar o próximo pela ótica dele, mais uma vez tirando os teus olhos do teu ego e levando para a pessoa. Porque ele tinha algo muito precioso para falar para essa igreja. Vocês só vão aprender a perdoar mutuamente quando aquilo que o outro faz for menor para você. Porque enquanto você achar que você tem direito a alguma coisa, que você pode exigir alguma coisa do próximo, que o próximo é pior do que você não desfruta do perdão. E perceba que não é para qualquer um se perdoar. Não é para, como a Igreja Católica acredita, para o padre ou para o papa liberar perdão. Não é para o líder somente viver perdoando as pessoas. Porque o apóstolo Paulo fala assim, vocês precisam aprender a perdoar mutuamente. Uns aos outros. Na caminhada. Juntos. Duas coisas ele sugere aqui. Primeiro, na caminhada cristã, nós vamos falhar um com o outro. Na caminhada cristã, nós vamos falhar um com o outro. Eu, como seu pastor, eu vou falhar e muito com você. Você, como ovelha, você vai falhar e muito comigo. Você, com o seu irmão, você vai falhar e muito. Porque você é um ser humano. Porque eu sou um ser humano. Porque nós temos falhas, nós temos maneiras de pensar diferente, maneiras de agir diferente, nós vislumbramos a vida de maneiras diferentes. É um desafio você caminhar com as pessoas por aquilo que une e não por aquilo que divide. É um desafio você caminhar com pessoas que querem sempre brigar. Quando Cristo nos chamou para viver em unidade. E a unidade só existe quando existe o perdão. A ideia de perdão, na palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui no original, é a ideia de exercer graça. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisamos exercer graça sobre a vida das pessoas. Graça é um favor imerecido. E aí eu entro na segunda ideia que esse texto quer dizer. Eu e você precisamos estar dispostos a perdoar. E aí, como eu falei para você, o apóstolo Paulo, ele é cabal no seu argumento. Se você ler Efésios capítulo 5, verso 1, você vai ver o apóstolo Paulo chamando a atenção para ele, dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui, no verso 32, ele fala assim,
Vocês precisam perdoar da mesma maneira que Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Daí, meu irmão, todo o nosso direito, toda a nossa vontade, todo o nosso argumento que serve para destruir, às vezes, a pessoa que pisa no nosso calo, cai por terra. É desmanchado. Ele deixa de existir. Porque o perdão, ele é oferecido não por quem comete a falta, mas por quem recebeu. Não é quem dá o tapa que perdoa, é quem recebe. Não é quem fala a palavra mal colocada que perdoa, é quem ouve. Não fomos nós que chegamos diante de Deus e falamos: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Foi Deus que manifestou no seu trono de graça e disse assim: eu perdoo vocês. E às vezes a gente não tem nem a cara de pau de dobrar o joelho e reconhecer que nós somos pecadores. É esse tipo de perdão, é esse exercício de graça que alegra o Espírito Santo. Porque aquele que habita em mim, aquele que habita em você, olha para a minha atitude e para a sua atitude, e ele começa a vislumbrar não mais o Rodrigo, não mais o Antônio, não mais o Bruno. Ele começa a vislumbrar a figura de Cristo Jesus sendo construída em nós. É para isso que ele morreu na cruz. Para que aquilo que foi destruído por conta do pecado fosse agora restaurado. E as pessoas à nossa volta não enxerguem mais quem nós somos, mas enxerguem aquele que habita em nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que quando nós aprendemos a perdoar, nós alegramos o Espírito Santo que habita em nós. Eu quero terminar a mensagem dessa noite perguntando para você qual é a parte mais difícil da vida cristã. Talvez para cada um de nós vamos citar e levantar uma delas. Algumas pessoas têm dificuldade de orar. Algumas pessoas não conseguem ficar muito tempo em oração. Quando eu lembro de oração, eu lembro da minha infância, lembro dos meus pais e lembro que quando orávamos à noite, eu nunca vi meus pais terminar a oração, porque nós sempre dormíamos antes. É muito tempo. Eu falo para meu pai até hoje isso. Você tem muita coisa para falar com Deus. Eu mexo com ele dizendo, ele já sabe todas as coisas. Você pode dar uma resumida na sua oração. Tem gente que faz isso. Tem pessoas que gastam muito tempo estudando a palavra do Senhor, debruçando o seu coração. Outras pessoas não conseguem nem decorar o nome dos apóstolos. Algumas pessoas têm muita disposição em servir no reino, outras não têm. Qual para você é a parte mais difícil? Porque eu elegi essa semana para mim a parte mais difícil no reino de Deus, para que eu possa fazer. E elenquei o perdão como a parte mais difícil. Nós estamos muito dispostos a receber o perdão, mas nós não estamos dispostos a liberar o perdão, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, a perdoar as pessoas que agridem moralmente ou fisicamente a nossa história. Nós não estamos preocupados e nem predispostos a agir como Deus e exercer graça sobre a vida das pessoas. Por isso que eu quero pensar com você. Quem que você precisa perdoar essa noite? Quando nós perdoamos alguém, nós estamos abrindo mão do nosso direito. Deus tinha todo o direito de derramar a sua ira sobre nós, e Ele exerce graça e nos perdoa. Eu quero que você saia daqui nessa sexta noite com seu coração mais leve. E é algo que você precisa fazer. Eu, enquanto preparava a mensagem dessa noite, gastei muito tempo na presença de Deus, lembrando de coisas que aconteceram há muito tempo atrás na minha vida.
E eu comecei a perceber como eu precisava liberar esse perdão. Como isso estava apodrecendo o meu coração. Nós deixamos para trás as coisas que lá ficaram. E agora nós vamos caminhar para frente, olhando para o consumador da nossa fé. Eu quero te dar alguns instantes para que você ore na presença do Senhor e que você libere esse perdão para as pessoas que você entender que você precisa perdoar. Deus, eu quero entrar na tua presença e pedir perdão, porque sou falho. Deus, com certeza confrontamos, Deus, a tua santidade, e eu sei que eu confronto com os meus pecados. Mas o texto que nós estudamos nessa noite não fala, Deus, desse pecado, mas fala sobre perdoar uns aos outros. Como já orei, Deus, essa semana, me ensina a perdoar aquelas pessoas que eu acho, que eu entendo que me ofenderam. E deixar aos pés da tua cruz essas situações. Para que o teu nome seja glorificado. E Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir também ao Senhor, aquelas pessoas que ofendi, que machuquei, que magoei, Deus, que elas possam me perdoar também. Porque nós somos chamados para viver em unidade. Um só caminho. Deus, em nome de Jesus, toma conta, Deus, de cada vida que está aqui. Das vidas que estão nos assistindo em casa. Para que, Deus, realmente sejamos uma igreja que aprendeu a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, uma aplicação bem rápida. Eu não sei quem veio à sua mente que você precisa perdoar. Graças a Deus, eu não consigo sondar o seu coração. Deus sabe. Ele sonda. E se Deus colocou algo no seu coração, faça. Se você acha que você tem que pegar o telefone e ligar para alguém e dizer, olha, eu errei com você assim, 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 assado, eu quero pedir perdão. Por quê? Por que você está mudando de atitude? Porque eu conheci Cristo Jesus. E se Ele me perdoou, eu preciso te pedir perdão. E se você receber alguma ligação, algum intento dessa maneira, quebranta o seu coração. Porque às vezes as pessoas nos procuram para pedir perdão e a gente se monta na frente das pessoas, como se fosse um dragão para destruir. A única coisa que você precisa dizer, eu te perdoo em Cristo Jesus. E daqui para frente nós vamos seguir na caminhada da fé. Que eu e você aprendamos a perdoar. Quero chamar